6 em diante. Presta bem atenção nessa leitura para que a gente possa entender a preocupação de Paulo à igreja dos Gálatas. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Você entendeu bem já o começo? Já é polêmico. Olha. Eu maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para quê? Para quê? O qual não é o outro, mas alguns de vós inquietam em querer transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora homens ou a Deus, ou procuro agradar os homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Podeis assentar, tá bom demais isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sincretismo. O que é o sincretismo? O sincretismo é uma coisa que tem invadido as igrejas, tem invadido os corações das pessoas, e isso tem tomado uma proporção muito grande. Por exemplo, a gente vê, não só na igreja, mas homens e mulheres de Deus fazendo sincretismo. A gente vê, por exemplo, ímpio, não precisa ser religioso não, ímpio fazendo sincretismo. Aí, se a igreja puder me ajudar, a gente já começa a se compartilhar, se conectar um com o outro, e eu preciso me conectar com vocês. Vocês podem me dar um exemplo de sincretismo do mundo, por exemplo, de um ímpio? Alguém sabe algum sincretismo? Boa, essa é boa, boa. Olha, o ímpio chega na virada de ano, ele vai lá, fala que tem que dar um pulinho na onda para entrar o ano. Quer ver outra coisa que o ímpio faz? Vou entrar com o pé direito num lugar para dar sorte. Outro sincretismo do ímpio: sandália havaiana virada de cabeça para baixo dá azar. Hã? Morre a mãe? A mãe de quem? Do chinelo? Da pessoa do chinelo ou da mãe da pessoa que viu? Jogar uma moedinha na fonte e pedir um desejo. Beleza, nós estamos indo bem até agora. Agora vamos fazer o seguinte: vamos para o sincretismo de homens e mulheres de Deus. Alguém conhece algum sincretismo de homens e mulheres de Deus? Vocês conhecem? Um monte. Hã? Não precisa falar o nome da igreja não, precisa falar o lenço. Tem alguém da Universal aqui que vai lá e te pega. Cuidado, vigia nas terras. Sal grosso. Hã? Boa. Ó, não é, a gente está falando só do meio evangélico, tem o meio também católico, que também tem o sincretismo. Na verdade, assim, para ser bem sincero e real, os portugueses, através da sua religião católica,
quando se instalaram no Brasil, foi eles que trouxeram o sincretismo. E até hoje, o catolicismo é a religião que mais tem sincretismo. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, acho que tem uma semana, que morreu o Papa Bento XVI. Ó, pra você ter uma ideia, eles enterram o corpo do Bento XVI, lacram com solda, colocam laços e pedaços de pedra de pérola cara mesmo, e enterram ali para que dê uma vida melhor e dê paz para eles no céu. Isso é um secretismo. A Igreja Católica no passado, ela fazia uma coisa chamada Inquisição. O que é Inquisição? Ele oferecia você fazer um sacrifício para comprar o seu espaço no céu. Até hoje, não sei se vocês sabem, uma das coisas que aborreceu muito o rei Saul, as duas coisas que aborreceram o rei Saul, aliás, foram três coisas que aborreceram aborreceu Deus em relação ao rei Saul foi não ter matado todos os amalequitas. Ele trouxe gente viva de lá e Deus falou que era para matar todo mundo. Segunda coisa, ele buscou feitiçaria, bruxaria. Mas a terceira coisa, que foi até a primeira, que desgostou de Deus quando ele fez, ele não esperou Samuel e ele queimou o incenso antes de Samuel. E o incenso era um ofício só do sacerdote. E por que se queimava incenso? Alguém tem noção por que se queimava incenso? Era como se fosse abrir o véu, no caso, né? Eu entendo, era isso, era como se fosse abrir o santo dos santos para a oração. O incenso era como se fosse os louvores, a oração dos louvores. Você queimava o incenso para chegar com um cheiro suave às narinas do Senhor. Mas isso foi Deus que instituiu, por exemplo, na época, simbolizando o povo para que o povo não esquecesse. Por exemplo, você quer ver uma outra coisa que Deus fez, que está ali, o desenho da arca? Deus pediu que colocasse 3 elementos dentro da arca. Quem lembra o que era? A vara, o pão e a Bíblia, a palavra de Deus. Aí eu faço uma pergunta meio escabrosa para vocês. Vamos mexer nas coisas que Deus fez para a gente saber o que é sincretismo e o que não é. Por exemplo, nós temos visto hoje nas igrejas as pessoas trabalharem com sincretismo. Por que as pessoas trabalham com sincretismo na igreja? Alguém sabe me dizer por que o sincretismo está em evidência? Por que os líderes, por que as igrejas erroneamente, hereticamente usam o sincretismo? Vou dar um exemplo. Traga sua água mineral que eu vou abençoar, vou consagrar, e quando você beber dessa água, você vai ser curado. E aí as pessoas levam. Por que esse sincretismo prevalece na igreja? As pessoas são supersticiosas. O que mais? Falta de conhecimento. Eu acho que talvez seja para chamar mais pessoas com objetos do que com a palavra, porque realmente tem na Bíblia isso. Mas quando Jesus veio, todos sabem que ele não veio da lei, mas veio aperfeiçoar por graça, o véu foi rasgado. E nós, hoje em dia, não precisamos mais disso para chegar a Deus. Foi nos dado o Espírito Santo que intercede por nós, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então eu acho que eles usam, primeiramente, para lucrar com a fé das pessoas, porque o povo está sendo enganado por falta de conhecimento, e segundo, para atrair mais pessoas, não só pela palavra, porque, para mim, tem igrejas que acham que só
colocam a palavra que é o que basta, a palavra e a fé revelada em nós, que para mim, a fé revelada em nós é o que ressuscita, que salva, que liberta, que cura. Não que uma água e um óleo ungido não possam ser consagrados, mas eu acho que eles fazem para chamar público. Certo. Por exemplo, uma determinada igreja, ela é 90% sincretismo, não, eu errei, 99% ela é sincretismo e ela é 1% talvez de verdade. Você deve saber qual é. 99% é sincretismo e 1% é verdade. É algo dentro de Deus. Tem mais de uma. Não tem uma só, tem mais de uma. Vem de tudo. Eu não vou citar não, mas eu vou dizer quais são os atos de uma igreja sincrética. A última agora que eu vi foi: traz uma toalha de banho com nó, e quando você chegar aqui, o sacerdote vai tirar o nó e nós vamos desatar a sua vida. É coisa dele. Par de meia, R$150, ungido. Você calça aquela meia e teus passos serão guiados. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Por que o sincretismo dá certo? Por que lota de gente querendo água, toalha com nó, pá de meia, sabonete ungido? Por que essas pessoas querem tanto isso, esses símbolos? Ninguém quer pagar o preço. Uma facilidade em obter o que eles precisam em vez de orar. Ninguém quer pagar o preço, ninguém quer acordar cedo, ninguém quer fazer jejum, ninguém quer buscar e muito menos se submeter ao não de Deus. Nós, no modo geral, protestantes, deveria protestar com relação às coisas públicamente desenvolvidas, religioso, está sendo embutido, colocado, ou infiltrado de alguma forma, de diversas formas, deveria refutar isso. Ao contrário, nós estamos aceitando e colocando isso dentro da nossa igreja. Muito bem. Era algo que a gente repudiava. Muito Hoje bem. estamos aceitando. O missionário Alberto falou uma coisa linda. Se a gente detivesse isso, ou separasse, nós vamos falar de evangélicos, aqueles que se dizem evangélicos, não importa a denominação, se eles refutassem o sincretismo e ficasse só com eles, a gente saberia que isso pertence a eles e é deles e vai morrer com eles. Você quer ver um cúmulo do sincretismo? Um dos cúmulos do sincretismo. O sujeito morre, chega no velório, o camarada chega com um incenso no cadáver. Estamos purificando a alma desse pobre coitado. Outro sincretismo. O morto está ali, aí o sacerdote deles lá falam assim: ô Pai, tenha misericórdia dele, que ele possa nos orientar com seus exemplos, que foi deixado aqui, falando com o morto. Aí aquilo para aquela família é maravilhoso ouvir, que é quase uma sessão espírita de incorporação. O espiritismo, que nasceu na França através de Allan Kardec, ele tem também o sincretismo. Qual é o sincretismo? Eu transcrevo, eu falo com os mortos e eu transcrevo. Aí faz uma fila, aí vem Heraldo, eu chego para Heraldo. A mãe dele está viva? Seu pai está vivo? Seu pai está vivo? Seu pai está vivo? Não. Então o pai tem que ser um morto. Seu pai manda te dizer que está com saudade. Seu pai manda te dizer que cuida da sua mãe. Óbvio. É óbvio que vai fazer o quê? Vou bater na mãe dele? Vai dar um chute na mãe? Só que a pessoa diz assim: nossa, papai falou comigo. Está dentro do espiritismo.
Você quer ver outra coisa? Agora, voltando de novo para o tema do missionário Heraldo. As igrejas evangélicas não ficam atrás não, irmãos. Nós estamos trazendo o sincretismo que é deles para dentro de nós. Quer ver outra aqui? Essa aqui é para os pentecostais, os assembleanos. Sexta-feira, os 7 mergulhos de Naamã. Não tem nenhum rio Jordão sujo aqui para mergulhar. Pelo menos o rio traga sujo de fezes e coliformes fecais, pelo menos, que era o que estava sujo na época. Aí eu queria ver se o cara mergulhava no Jordão cheio de cocô. Não, porque foi assim, a humilhação para Naamã era essa: mergulha 7 vezes no Jordão. Agora, já que eu estou falando disso, aí eu faço uma pergunta: Eliseu estava usando, Eliseu, que foi quem mandou Naamã tomar banho, mandando ele tomar 7 mergulhos, é um sincretismo? Olha que pergunta doida. Vamos lá, o próprio Eliseu, vamos para outra agora. Eliseu chama Jeroboão e diz assim: abre a janela e atira as flechas. Tinham 5, ele atirou 3. Aí ele diz assim: se tivesse atirado 5, você tinha ganhado dos sírios. Vai ganhar a guerra em parte, só porque atirou 3. É sincretismo. É uma ordenança de Deus, né, pastor? Aí que é a diferença. Aí é o que está acontecendo hoje. A ordenança do homem contra a ordenança do céu. Quando Deus... Números, capítulo 21. Vamos lá, Lucas. Ou Mateus. Opa, Lucas está falando de mim. Lucas 21, versículo 4. Agora é Deus, hein? Aí vem 2 coisas que dá para encaixar aí na atitude de Deus: sincretismo, se você quiser pensar, e ainda idolatria junto. Dá para botar as 2. Vamos lá, Números 21, 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus, contra Moisés: porque nos fizeste subir o Egito para que morrêssemos nesse deserto, pois aqui não tem pão, nem água, não há, e a nossa alma tem fastio, ou seja, fome, deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse: Senhor, a Moisés, Deus falando, faze-te uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que, tendo sido picado, olhar para ela. Segurei. O povo murmura, Deus manda a serpente começa a picar, o povo começa a morrer. Aí o povo corre até Moisés e diz: erramos, blasfemamos, insultamos, desgostamos de Deus. O que fazer para consertar o nosso erro? Aí Moisés vai até Deus e fala: Senhor, eles estão morrendo, Senhor, eles estão arrependidos, Senhor, como consertar isso? Aí Deus fala: faz uma serpente, coloca na haste, ou seja, lá do cajado, na ponta do cajado, manda fazer fila, todo mundo que vier olhar para a serpente viverá, quem não olhar morrerá. Os católicos usam isso dizendo que Deus fez idolatria, que isso é idolatria. Vamos deixar uma coisa bem clara, para não dar um nó na cabeça de vocês, que eu estou vendo que vocês estão todos confusos.
O que Eliseu fez e o que Deus acabaram de fazer agora com a serpente, tudo aquilo que é enviado de Deus para fazer, nunca pode ser comparado ou enquadrado em sincretismo, mas sim em ordenança. Não importa o que Deus mandou você fazer. Se Deus mandou você fazer, é para você fazer aquilo, porque aquilo é uma ordem de Deus, é um pedido de Deus, é uma vontade de Deus, e deixa de ser sincretismo. Agora, sincretismo é você usar objetos, coisas, para chegar até Deus. Isso é sincretismo. Sim, para que os demais saibam. Por exemplo, e uma das formas, Michele, de usar o sincretismo, são pessoas, Raquel, que não só querem se sacrificar em relacionar com Deus, em buscar mais Deus, em esperar em Deus, em não tomar nenhum atalho, mas simplesmente confiar e esperar em Deus pela fé. Porque é pela fé que se chega a Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer ver um exemplo de sincretismo? Eu vou dar dois em um só, uma história só, eu vou dar dois. Jesus morre, ressuscita, Maria Madalena aparece, cumprimenta ele, e aí ele diz a ela: não me toque porque ainda não subiu ao Pai. Mas ela vai alegre e vai contar para os discípulos, diz assim: olha, eu vi o mestre ressuscitou. E quando ela chega lá, um sujeito chamado Tomé diz assim: eu só acredito se eu tocar nas mãos dele. Aí já é um secretismo, porque ele conviveu com Jesus. Jesus disse para ele: rapaz, eu vou morrer, eu vim do Espírito, eu vou voltar para o Espírito, eu só estou na carne temporariamente. Ele tinha ciência disso. E aí ele faz uma outra prova dele mesmo, dizendo assim: eu só acredito que ele morreu, que ele ressuscitou, se eu tocar nele. Aí eu te faço uma pergunta: quando Jesus ressuscitou, Jesus estava em carne ou Espírito? Quando Jesus ressuscita, está em carne ou Espírito? Ele está em Espírito. Ele sempre foi Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Sim, agora eu vou chegar lá. Então, quando Tomé diz que não acredita que é ele, e se só se tocar nele, não tem como tocar no Espírito. Como todo o poder já havia dado a ele, e ele já estava consumado com a morte, tendo todo o poder no céu e na terra para fazer o que quiser, quando quiser, a hora que quiser, com quem quiser. E eu não sei se você sabe, é bom que você celebre, porque esse poder está valendo até hoje, é vitalício, não tem tempo nem hora para acabar. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É Ele quem diz o sim, é Ele quem diz o não, é Ele quem diz como vai curar, é Ele que diz se vai ser água, se vai ser óleo, se não vai ser nada, se vai ser só uma oração. Se Ele disser é assim, vai ser assim. Quando Deus instrui, não é secretismo. Mas quando é o homem, olha o que Paulo disse: ei, se vocês estão acreditando em evangelho de homem, vocês estão deixando de crer o evangelho de Cristo. É anátema. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. O que é mais fácil? Esperar sofrendo, calado, sorrindo, chorando, quietinho, como tem muita gente aqui hoje, e seus dias parece que não chega, o seu milagre não chega, e você está na paciência do Senhor, esperando no Senhor, confiante no Senhor, e aí depois você recebe sua vitória. Talvez foi mais demorada do que a dos outros, ou você simplesmente diz assim: não, eu vou fazer um secretismo, eu vou lá e vou tomar aquela água benta e vai purificar meu corpo. Você sabia, eu vou falar como psicanalista agora, você sabia que o secretismo tem como finalidade também driblar e confundir o psicológico da pessoa? A pessoa tem uma fé, olha, todo mundo aqui tem fé, mas tem gente que tem fé aqui e a fé dele está dormindo. Aí sabe o que ela faz? Quando ela usa o secretismo, ó, irmão, eu vou jogar
2 vasos de óleo de azeite na sua cabeça, sua vida nunca mais será a mesma. Psicologicamente, aquela pessoa diz assim: eu creio nisso. Ela começa a crer naquilo que ela não precisava de sincretismo. Ela usa o sincretismo para desenvolver a sua fé. Então ela pega os símbolos para usar, para desenvolver o que ela já tinha dentro dela. Era a fé, uma fé que estava dormindo. Tomé tinha uma fé enorme. Ele precisou fazer o quê? Tocar. Jesus transpassa a porta, para mostrar que ele não estava em carne, tá? Isso aí é para o pessoal, só para ter uma ideia da exegese da palavra. A Bíblia diz que quando Jesus vai até Tomé, ele não passou com carne na porta, ele passou com espírito. Agora, quando ele chegou na frente de Tomé, como ele tinha toda a autoridade, ele se configura em carne e diz: toque, porque no espírito não dá para tocar. Aí Tomé toca, diz assim: Senhor, perdoe, porque eu não tive fé. Aí Jesus diz assim para ele: bem-aventurado os que creem sem ver. Essas pessoas que fazem sincretismo, elas querem se agarrar em alguma coisa para crer, e elas esquecem de se agarrar no principal, que é o Senhor e Salvador da vida que nós já temos. Jesus deixou uma coisa que ninguém devia esquecer nunca. Os sincréticos, eles deveriam nunca esquecer que Jesus disse assim, João 14: eu nunca deixarei vocês órfãos, eu sempre rogarei ao Pai por você, e vou fazer mais, vou pedir a papai para mandar o Consolador para ficar com vocês, para vocês não desfalecer. Ele vai convencer vocês do pecado, do juízo. Vocês não vão precisar de toalhinha, vocês não vão precisar de sabonete, vocês não vão precisar de óleo ungido lá de Israel, vocês não vão precisar de terra santa do Sinai. Você vai precisar só crer que eu vivo, reino, estou sentado à direita do meu Pai. Só isso. É por isso que Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não, mas a certeza das coisas que você não vê, mas você espera. Eles são o contrário, eles têm que ver para esperar. Eles são o contrário, você tem que ver a toalha dada nó, para eu saber que psicologicamente o pastor diz que aquele nó da toalha está desatando também a minha vida. Mas eu vou entrar em outro tema agora, é mais perigoso ainda. E aí eu faço uma pergunta: as pessoas que praticam o sincretismo, elas obtêm resultado? Pode? Isso eu tenho saber agora na memória, porque quando nós morávamos no Rio, nós tínhamos um cachorro e ele teve câncer. Então ele já estava sequestrado, as partes dele já estavam toda já infectada aberta, e levamos ele no médico, o médico falou que tinha que fazer quimioterapia nele. A gente estava no estado tão deplorável, o Roberto também queria jogar ele fora. Mas o que acontece? Aí eu fui na igreja e contei a nossa pastora da época, o estado do cachorro, e ela me falou assim: você vai levar essa água ungida e esse azeite. O azeite você vai abrir a boca dele, vai colocar, fazer ele engolir, e a água você vai dar banho nele. Ok, fiz o que ela mandou. 15 dias, o cachorro estava todo curado, restaurado, pulando, pipocando, e nem. Boa pergunta, essa pergunta eu queria ouvir mesmo. E aí, por que os sincréticos, as pessoas que acreditam na sincretia, elas obtêm resultados? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas se a sincretia é heresia? A pessoa tem fé, mas para quem assim não tem total conhecimento da palavra, total conhecimento de Deus, ela crê em Deus. E o objeto, eu creio que vai ajudar ela mais ainda, a fé dela. Mas porque ela não tem o conhecimento da justiça de Deus, ela não tem essa. Ela tem que se agarrar em alguma coisa. Para ela, para a pessoa, não vai se agarrar no santo, claro. Não, no santo não, alguma coisa, objeto. Porque eu era nova na fé. Se hoje o meu cachorro adoecer, como aconteceu que um descuido meu, ele pequenininho foi brincar lá, onde eu coloco
sei, mas aonde está o secretismo no seu cachorro? Eu vi uma oração, eu vi uma mulher de fé orar pelo cachorro. Mas eu não vi você pegar assim, toalha com azeite do Sinai, com um pouquinho de terra santa e jogou em cima da cabeça dele. Eu quero lhe dizer a diferença de quando eu era nova na fé. Não, entendi. E agora para o conhecimento que eu tenho. Então, nova na fé, você curou ele, imagine agora. Não. Você é ressuscitado ele. A nova na fé, eu dei a água e o azeite. Nesse agora, eu impus a mão e orei. Sim. Porque na minha fé, basta. Não, esse é o método correto que Jesus está querendo de nós. A pergunta que eu faço é: os sincréticos, as pessoas que usam a sincretia, elas obtêm resultado, sim ou não? Sim, diante da fé dela. Eu pensei. Tá, então, irmã. Então, Heloína, é porque eu vamos lá. Então eu posso ir na Universal, pegar essa toalha do nó, que eu vou desatar minha Bíblia. Olha só. Eu tenho fé, eu tenho fé. Agora existe a atuação do inimigo, que a Bíblia diz que ele aparece como um anjo de luz, confundido. Agora pode ter uma ação maligna. Coloca 2 Coríntios 11, Naquela 14. igreja pode ser uma atuação maligna e que essa atuação maligna faça com que a pessoa... E como que você discerne isso? Pelo Espírito. Porque Não, não tem... para os dias de hoje, cabe sincretismo? Mas como a Bíblia é muita coisa. Não, para nós, o evangelho verdadeiro, Alberto. Para o evangelho verdadeiro, cabe sincretismo hoje? Não, para nós não. Para mim não cabe. Não. Para mim está fora. Não, eu estou dizendo para haver mais igrejas. Ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. Sabe por que eu tenho óleo aqui? Porque Tiago 5,17 diz assim: tem alguém doente? Pega o óleo, eu estou falando da graça. Tem alguém doente, pega o óleo, vai lá, ora. Quando a gente fala doente, é doente mental, é doente físico, doente espiritual, é doente. Aí está aqui, eu uso óleo. Agora, você quer ver uma coisa? Está aqui. Você sabe o que é isso aqui? Está em inglês, ó. Pode olhar aqui. Ó. Água do Jordão, onde Jesus se batizou. A menina viajou para Israel e trouxe para mim. Aí falou assim: ó, isso aqui é batata. Você pega e você está até evaporando. Ó. Aí você pega, bota na cabeça da pessoa, nunca mais ela é a mesma. É transformada. Porque a água que Jesus tocou nunca mais é a mesma. Quem já foi usado com essa água aqui por mim? Ninguém. Eu não usei ninguém. Eu estou falando da água do Jordão, sincretismo. Agora, quem já foi ungido aqui por mim com óleo? Quase todo mundo. O sincretismo, irmão, eu entendi o que você falou. O que eu quero dizer é o seguinte: agora vamos para outro lado. O sincretismo, ele surge, ele dá resultado, ele aparece. Sim, pastor, porque o diabo... E para que ele aparece? Qual é a finalidade dele aparecer? Para enganar, é isso aí. É isso aí. É isso que eu queria ouvir. Então o que acontece? Tudo aquilo que rouba o lugar de Jesus, você dá glória àquilo. Você tira a honra de Jesus e dá aquilo. O que aconteceu em Atos capítulo 3 ou 4? Quando Pedro entrou na porta formosa, tinha um paralítico. Ele olha para o paralítico me dá uma esmola. Estava ele e João, ele disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Ele levantou. Calma, até aí todo mundo sabe. O que ninguém sabe, lembra, é que quando Pedro adentrou na sinagoga, todo mundo começou a sediar Pedro, a agarrar Pedro, a sufocar Pedro, a comprimir Pedro. E Pedro chegou a hora que ele ficou tão furioso que ele disse: me larga, me solta, eu sou um homem comum igual a vocês, eu só tenho fé. O que eu fiz foi botar minha fé em ação. Me larga, eu não sou nenhum ídolo para vocês estar me idolatrando. Diferente dos líderes de hoje, que querem ser beijados até nos pés. Você sabe uma coisa que me constrangeu essa semana, missionário Heloína? A minha esposa sabe quem é. Eu já passei por isso umas 10 vezes, mas tinha esquecido. Passei 9, passei 10 essa semana. Uma moça chega perto de mim, foi até minha inquilina, minha esposa sabe quem é. Sua bênção. Galera, você sabe o que eu quero beijar sua mão? Me dá aqui, você é o pastor, eu sou a ovelha. Sua bênção, pastor. Eu fiquei todo desmantelado, minha mão ficou dura assim, falei: meu Deus, será que está mirrada? Será que deu uma mirrada na minha mão? Eu estou igual o cara da mirrada. Pastor? Não.
muito importante você falar. Acho que ninguém sabe. Poucas pessoas sabem. A Igreja Católica é o quê? Você define a Igreja Católica como o quê? Uma religião? O que a Igreja Católica é? Pouca gente sabe disso. Hã? Uma seita? Ó, ela é seita, ela é desviada, ela é afastada, ela é uma idólatra, mas o principal ninguém sabe. Vocês sabiam? Ó, presta atenção, não esquece, essa aula aqui é só na quarta-feira, hein? A Igreja Católica é uma república, é um Estado de direito reconhecido entre os 200 e poucos países que tem no mundo. A Igreja Católica, o Vaticano, é um Estado fechado, ou seja, nem a Itália, aonde fica a sede lá de Roma, pode se meter nos assuntos internos do Papa. Tanto é que eles têm os seus próprios tribunais. O Papa é recebido em todo lugar como chefe de Estado. É uma nação, é um país. Ele tem o seu próprio banco, seu próprio dinheiro, não tem declaração de imposto de renda, não tem prestação de conta com nada. Os tesouros, as relíquias são muitas. E é interno, ninguém se mete, porque é como um país que invade outro país. Eles são resguardados pela ONU. É mole, irmão? Ele é um chefe de Estado. Agora, deixa eu terminar, está pertinho. Boa, vamos lá. Só para complementar, é considerado sincretismo ou ordenança? O bezerro? Bezerro de ouro, em Êxodo. Sim, vamos lá, 32. Olha só, quando Moisés sobe a primeira vez para buscar as ordenanças de Deus, pelos mandamentos, e leva 40 dias, o povo por impaciência faz o quê? Tira seus pingentes, anéis, relógios e derrete e faz um bezerro de ouro. Aquilo foi abominável a Deus? Foi. Por quê? Porque Deus não mandou fazer aquilo. Agora é engraçado que a serpente que Deus mandou Moisés fazer não feriu o caráter e nem a personalidade de Deus, porque era uma ordem de Deus. Quando Deus manda você fazer, mesmo que você não entenda o que Deus está mandando, se foi Deus que mandou, faça, porque você não está ferindo Deus. Sincretismo é tudo aquilo que vai contra o próprio Deus. Tanto é que Deus fala assim, ó, agora, quando desce, a sentença foi essa: agora, aqueles que se levantaram para fazer esse bezerro morrerão todos à espada. E começa uma mortandade, um massacre ali, todos morrem. Agora, olha que engraçado, sabe quem mandou matar o povo? O Deus que fez uma arca dessa com 2 anjos, que fez uma cobra, botou aqui. Agora não gostou do bezerro que fizeram lá. Mas Deus se questiona? Não. Deus se obedece. Se Ele falou que tem que ter a palavra de Deus, o maná e a vara lá dentro da arca, obedeça a Deus. Coloca Atos 5, 29, se não me engano. Pastor, a Ana quer falar uma coisa um pouco? Pode. Pode falar, Ana. Traduz para ela. Você traduz que É que hoje. Não, eu falo. Som. Então, hoje eu tava passando pela praia e encontrei uma estátua do Gabriel. Aí eu respondendo pra ele, ele me deu um recado. Quase o tema do culto de hoje era adorar o Deus que fez os homens e não adorar os homens que Os deuses que os homens fizeram. Esse foi o recado que o rapaz que interpreta ali está na praia, e ela falou, mãe, quando ela chegou a pessoa que estava lá, ela falou, foi o tema que hoje falou na
Eu só quero entender essa parte do anjo aí, da moeda, que eu não entendi. Ele é mínimo. Aí ele fica dando versículo na frase, não sei se alguém já viu. Não, tá, vamos lá, pode seguir em frente aí o que aconteceu que a gente disseram, vai. Ele deu um papel hoje para ela. Ele fica ali na praia pedindo contribuição da palavra de Deus. Sim. E ele deu esse papel para ela escrito isso. Aí ela prestou atenção e falou, viu, mãe? É exatamente o que estava escrito no papel. Adorar o verdadeiro Deus que fez os homens e não os deuses que os homens fizeram. Perfeito. É a idolatria, perfeito. O Deus de estátua, perfeito. Tá, mas está correto. A palavra que ele pregou para você está correta. E realmente sim, só se deve adorar o Deus que você ainda não vê por causa do pecado que faz separação entre nós e Deus. Mas Deus existe, o Espírito Santo, por exemplo, está aqui. Você não está vendo ele, mas ele está aqui. Jesus está sentado à direita. Estevão, quando viu o céu aberto, viu Jesus sentado à direita, e ele testifica isso, escreve isso. Então assim, está certíssimo. É adorar o Criador, aquele que fez o homem, não adorar a criatura ou as obras da criatura. Amém? E também o que você estava falando? Quando você lembrar, você interrompe de novo, tá bom? Vamos lá. Sincretismo. Por que o sincretismo funciona? Primeiro, para tirar o foco de Deus. Vamos dar um exemplo? Pode segurar aí se quiser, se alguém precisar. Vamos dar um exemplo. Deus chega para Moisés. Vamos começar primeiro. É sincretismo Deus chegar para Moisés e falar assim: Moisés, 40 anos foragido. Aí Deus aparece a Moisés e fala assim: Moisés, quem fala comigo? Sou eu. O eu sou. Aí Moisés diz: como assim? Como é que eu vou saber que é o Senhor mesmo? Porque eu posso estar louco, eu posso estar ouvindo vozes. Aí Deus fala assim: coloca a mão dentro da camisa. Tira. Ele tira, cheio de lepra. Depois Deus fala assim: agora bota de novo dentro da camisa. Tira, sem lepra nenhuma. Sinais. Isso não é sincretismo, é sinais. Agora vamos lá. Moisés já havia observado a sarça ardente queimando, mas aquele fogo não se apagava. Aquilo era sincretismo? Não. Era uma manifestação de Deus para Moisés, certo? Agora vamos para o sincretismo. Aí é sincretismo. Se você olhar com olhos humanos, é sincretismo. Deus manda Moisés levar o cajado até Faraó, convence ele lá no monte e diz assim: quando você chegar na frente de Faraó, você pega o cajado e faz assim, e vai virar uma cobra. É sincretismo? Não. É o poder de Deus manifestado. Agora quer ver uma coisa? Quando Moisés faz isso, Faraó dá uma gargalhada e diz assim: esse truque é velho. Bate uma palma, chama os seus videntes e pega as varinhas dele, não foram uma, foram mais de uma, joga no chão também e também se transforma em cobra. Mas a Bíblia diz que a cobra de Moisés vai lá e engole as outras cobras do vidente. Por quê? Porque era um engano, era um espírito de engano, era um sincretismo. Aquela cobra era de verdade, era a cobra de Deus manifestada na vara de Moisés. Quando Deus diz assim: toma 7 mergulhos. Você quer ver uma coisa de Jesus? Vamos trazer para Jesus, fica mais fácil. Tem uma passagem na Bíblia onde Jesus vê um cego e ele chega para aquele cego e diz assim: queres ser curado? O cego diz: quero. Aí Jesus faz assim, presta atenção, irmão. Foi assim, tá? Não me culpe não, mas foi Jesus que quis assim. Passou a lama com cuspe nos olhos dele. Poxa vida. Podia ser uma aguinha ali. Pedro, pega uma aguinha ali, só para molhar um barrinho aqui. Cuspe. Aí quando passou, está enxergando, meu filho? Ele melhorou, mas ainda estou vendo os homens como árvore, turvo. Só um minutinho, mais uma cuspida. Irmão, quando Deus vai te curar, Ele pode usar o que Ele quiser. Ele é o Criador. Ele pode usar o barro, a terra, a lenha,
a madeira, Ele pode usar o que Ele quiser. Você quer ver uma coisa que acontece? Você vai encontrar isso em 2 Reis, capítulo 2 e capítulo 3. Você vai encontrar isso. Olha que coisa engraçada. Olha como que Deus trabalha. A Bíblia diz que Eliseu falou assim para Israel: cava vales, cava muitos vales, muitos vales, porque até amanhã esses vales aqui, esses corredores vão estar cheios de água. Aí os caras cavaram, e os filisteus estavam para vir para derrotar Israel. Quando foi no outro dia, Deus fez o sol nascer em direção às águas que estavam dentro do vale que Israel havia cavado. E para os filisteus, quando eles olharam de longe, viram os vales, e o reflexo do sol batia como se fosse vermelho as águas. Então os filisteus disseram assim: uau, Israel deve ter matado muita gente, olha lá, os vales de sangue que eles estão lá, vamos embora, porque Israel está furioso. E foram embora. Sabe o que era? Só o reflexo do sol. Não tinha sangue nenhum. Mas era Deus. Era Deus. Quando é Deus, irmãos, quando é Deus, traz paz, não traz confusão. Quando é Deus, não traz paz. Eu vou dar um exemplo. Paulo diz na 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, ele diz assim: faça tudo com ordem e decência. Eu acredito muito na ordem e na decência de Jesus em tudo que ele fazia. Na hora que ele era convidado, na hora para comer, na hora de fazer um milagre, Jesus era calmo. Se você analisar o caráter, a personalidade de Jesus, Jesus era um cara equilibrado, tanto psicologicamente como espiritualmente. Testavam Jesus, Jesus não saía da dele, ele ficava sempre ali na dele. Nós temos muito que aprender com o caráter de Jesus, lidando principalmente com as provocações, lidando com as pessoas que arrazoavam dele, falavam mal dele. Mas quando ele sabia quem ele era, ele não se deixava levar. Ele teve uma decepção tão grande que ele chamou os discípulos, está lá em Mateus 16, ele chamou os discípulos e disse assim: quem dizes por aí que eu sou? Um fala que é João Batista, outro fala que é Jeremias, outro fala que é Elias, eu não sei, falam tanto o nome do Senhor. Aí Jesus pergunta para eles, e para vocês, quem eu sou? Ninguém sabia. Pedro falou porque Jesus ouviu o Pai falar na boca de Pedro, mas nem Pedro sabia. Sabe, você conviver com as pessoas e as pessoas não têm noção de quem você é muito ruim, irmão. Sabe como é que você fala com as pessoas? Você fala muito mais com os testemunhos do que com as palavras. Quando você vê a pessoa falando muito de religiosidade, quando você vê a pessoa falando muito que é santo, que é isso, que tem poderes sobrenaturais, não tem nada, porque João Batista disse: ninguém tem nada se não vier do alto. Aí, pastor, para terminar, como é que eu combato o sincretismo? Atos 5:29. Queriam que Pedro pregasse outro evangelho, e Pedro respondeu o seguinte: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, eu vou continuar do jeito que Jesus me ensinou. Irmãos, peraí, só um minutinho, vamos terminar aqui. Eu quero terminar, mas é porque está assim, é simples, é simples. Você vai numa igreja, o cara chama lá para comprar o sabonete ungido, ou a toalha do nó. Como é que você sabe se você deve ir ou não? Hein? Consultando aqui. É só isso aqui. É só isso aqui. É verdade, é verdade. Aí eu vou ter que dar nome agora, porque uma coisa tem a ver com a outra. É verdade que muita gente, eu vi isso, vocês viram na televisão,
pessoas levarem toalhinhas para os cultos de Valdomiro para pegar uma gota do suor dele passando na cabeça dele. Ele nem precisava levar toalha, ele já tomava banho na igreja de tanta gente passando toalha nele. E acreditava que o suor dele era tão poderoso que curava. Aí você vai dizer o seguinte: peraí, mas Paulo também lá em Atos não viu um garoto cair da janela e com o pescoço quebrado, pegou o seu lenço, passava nos enfermos e era curado? Era, mas era o Deus de Paulo que ordenava e permitia que Paulo fizesse isso. Hoje, eu sei que na época de Paulo, Jesus já tinha vindo, já tinha morrido e já estava sentado à direita. Hoje, o que Jesus quer é Mateus 11, 28. Quem está cansado, quem está doente, quem está enfermo, quem está com câncer, quem bebeu isso, quem bebeu aquilo, quem está usando maconha, quem está usando crack, quem está usando o que for, quem está doente, quem está amarrado, venha a mim, porque eu vos aliviarei. Sabei que o meu fardo é leve, meu jugo é suave, e aprendei de mim que sou manso de coração. Só que as pessoas querem apalpar, quer ver. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você terminar. Você não está vendo, mas tem um monte de coisa acontecendo agora. O céu está trabalhando em teu favor agora. Pastor, mas eu não estou vendo. Eu vou dar um exemplo. E é Velho Testamento, tá? A Bíblia diz que Daniel fez uma oração. O rei Nabucodonosor, que era amigo dele, fez um decreto para prejudicar seu próprio amigo da onça, porque foi na onda dos escribas. E pegou e fez um decreto que quem adorasse outro Deus, além do Deus de Nabucodonosor, era preso e jogado na cova dos leões. E Daniel disse: eu não vou parar de adorar Jeová por nada dessa vida. Se o rei, que é meu amigo, quiser me jogar na cova dos leões, eu vou morrer, vou ser comida de leão, mas eu não vou negar o nome do meu Deus. Eu não vou cair em adorar outro Deus, não vou. Aí Daniel ora, aí fala: Senhor, me ajuda. Só que quando ele fala Senhor, me ajuda, o que acontece depois da oração? Daniel é preso, é julgado, é colocado dentro da cova dos leões, coloca-se a pedra lá, porque ninguém remove, a não ser 8, 10 homens, muito fortes, porque um homem só ou dois não remove a pedra. Era assim nos túmulos, para não ser os corpos violados. Então Daniel está lá dentro da cova. Parecia que Deus não estava fazendo nada para Daniel. Parecia, como parece hoje, que a gente não está vendo nada, mas tem coisas acontecendo no reino espiritual sem você ver. E se eu disser para você que hoje eu, você, todos nós aqui tivemos enormes livramentos essa semana que nem sequer tomamos conhecimento, não é porque o diabo é bonzinho, não, é porque ele tentou e deu errado, que tinha um anjo do Senhor acampado ao teu redor, ao meu redor. Estamos vivos aqui hoje graças a Ele. Não é porque eu sou bonzinho, porque você é bonzinho, não, é porque Ele tem nos guardado. Aí Daniel está orando, e o leão já. Aí Daniel, ai meu Deus, assim Deus não ouviu minha oração dessa vez, não. Aí chega o anjo. Daniel, homem valoroso. Em outras palavras, desculpa aí o atraso, eu tive uma entrevista no trânsito. Eu estava vindo e o rei da Pérsia, Satanás e os seus demônios me seguraram. Como eu não sou anjo de guerra, eu não sei lutar. Mas aí o Senhor viu e mandou Miguel, e Miguel foi lá e decapitou todo mundo e me soltou. E eu vim para dizer só o seguinte: Deus é contigo, leão nenhum vai te comer. Uma oração que parecia não respondida. Às vezes quando você ora e Deus não responde imediatamente, não significa que você não está sendo ouvido. Significa que Deus sabe a hora de te dar o que você pediu. Ou Deus diz assim: o que você pediu não é necessário, ou não vai ser bom para nós dois, vai atrapalhar o nosso relacionamento. Simples assim. Sabe, Alberto, eu vou falar uma coisa para você. Não estou querendo remoer nem falar nada do que você já falou, mas eu preciso dar um testemunho para você entender um pouquinho qual é o meu ministério, o meu chamado que Deus me deu.
eu entendo, eu me recuso nessa igreja a pregar a palavra e não praticá-la. Eu me recuso a pregar. Vou fazer melhor. A minha fé aqui na igreja, a fé que eu prego para vocês, sem obras, eu considero ela morta. Cordélia é a mais antiga daqui. Depois vem Regina, Raquel e outros. Vou falar para os antigos. É uma prática nossa de querer sempre ajudar. Não era só você naquele dia, é em geral. Eu vou dar um diagnóstico do que aconteceu no último culto, que não tem nada a ver com você. E Gabriel, cadê ele? Está ali, minha testemunha. A Kelly trouxe uma senhora para pregar aqui numa sexta-feira no culto da missionária Heloína. Uma senhora, esqueci o nome, qual é o nome dela? Missionária Neide. Eu quero pedir uma coisa para a igreja. Isso serve para Heraldo, ele tem um punhado de criança, a esposa, o seu trabalho, mas ele pega o carro dele e dispõe para levar as pessoas em casa. Por quê? Porque é a minha visão de igreja. Um dia, quando eu vi você com sua mulher andando ali na ponte, meu coração partiu. O que é bom para você, para mim é péssimo. É o meu estilo. Até Cordélia, Terezinha, quando minha esposa vai levar os meninos, eu falo assim: leva Terezinha e Cordélia, é ali, ó, ali, na esquina. Leva. É uma característica, é um perfil, é uma personalidade dessa igreja. É assim que eu vejo a igreja. A igreja, para mim, ela tem que ser assim: uma igreja que compartilhe, que ajude, que estenda as mãos. Não é a igreja do amor só teórico, tem que ter prática. A Raquel já perdeu as contas das pessoas que eu já ajudei e que nem aqui estão mais. E isso não vem ao caso. O que eu quero dizer é que eu não vou parar de ajudar as pessoas, porque isso está dentro do DNA dessa igreja. Agora escuta no último culto. Irmão, eu falei para Heraldo aqui antes do culto. Eu falei: Heraldo, eu tenho um olho clínico, eu observo tudo. Eu cheguei aqui, aquele ventilador não estava ligado, eu fui lá e liguei. Eu sei quando aquele ventilador está desligado. Eu sei qual microfone está dando microfonia e qual não está dando. Eu sei quem veio no culto de hoje e quem não veio. O pastor conhece as ovelhas. Entre eu e você foi algo hiper, super saudável. A gente foi muito objetivo, sincero com o outro. Ele não quis incomodar. E eu brigando. A gente estava brigando para ver quem abençoava. Eu queria abençoar ele e ele falava que não precisava. E eu falava que precisava. Por quê? Ele se sente bem não incomodando e eu me sinto bem fazendo. Olha que briga doida. Eu já vi brigar ao contrário. Alberto, vou contar uma história para você. Quando a mãe da Maria, que está ali, morreu, eu cheguei aqui na igreja e falei assim: eu preciso de um carro para ir no Nordeste, porque o meu carro está com o documento atrasado. Ninguém me ofereceu um carro, mas eu convivo com todos eles. Quando eles se calaram e não me deram o carro, é porque eles não queriam dar o carro. Mas Deus levantou um visitante estrangeiro, um carro velho, e disse: eu empresto. E a ajuda veio da onde eu não esperava. Só que os que estão aqui, eles têm que aprender comigo uma coisa: o seu carro, os seus bens, as suas coisas, é para serem compartilhadas com o próximo. Quem te abençoou para você abençoar. Essa é a visão da igreja. Aí eu vejo o Jami, que leva a irmã Helena, está sempre lá na frente, só o carro do Jami dá 2 viagens, né? Aí eu peguei o último culto, chamei Gabriel em particular e falei: Gabriel, a partir de agora você vai pegar a bem. Já pegou a chave do carro? Vai pegar ainda. O culto está acabando. Pega. Eu falei: você vai pegar a chave do meu carro e você vai ficar lá fora. Gabriel fica aqui dentro olhando para mim. Não, vai lá para fora e cata os visitantes que não tem carona e dá carona. É a igreja do amor. É essa igreja que eu acredito. É essa igreja que eu quero para a minha vida. A igreja que ama. A igreja que faz alguma coisa. Agora, sabe o que eu descobri no último culto? Como eu
sei que a mente de vocês é fértil, não preciso falar nome, eu descobri que tem um irmão que mora aqui do lado da igreja. E deixa o carro na garagem e vem aberto para não dar carona para ninguém. Aí me dói. Quem será? Quem será? Com quem será? Com quem será que Jeová vai tratar? Aí eu entendi por que existem pessoas pobres. Quando eu digo pobre, não é pobre material, é pobre de espírito. Vai ser ofício, vai ser uma obrigação. Eu não preciso pedir mais. Chegou gente, olha, eu identifiquei aquele casal lá atrás. Cata o cara, dá um abraço. Não precisa o pastor pedir, vai lá. Alguém já abraçou? Abraça você também, dá 10 abraços dele. Gabriel vai ficar lá fora, pega meu carro, pega minha moto, pega o que você quiser, Gabriel. Mas leva as pessoas em casa. Aí no último culto, Gabriel ficou por último, fechou a água, fechou a igreja. Eu falei, Gabriel. E nesse dia minha esposa estava viajando, que era domingo. E sempre minha esposa fica com o carro, eu fico com a moto, como é o caso de hoje. Mas nesse dia eu estava de carro. Eu falei, Gabriel, vou te levar lá no Bela Vista. Se eu estiver mentindo, você me fala, hein? Chegamos ali no PP Apolo, bem perto da sua entrada ali, naquela academia PP Apolo. Estava a irmãzinha lá, a missionária, com a outra irmã, indo a pé. Eu falei, não acredito. Aí o pastor fica doido na hora, fica doido. Aí já pensa no irmão que guardou o carro, dá vontade de dar um voador nele. Aí eu falei assim, ô irmã, você não estava na igreja agora? Estava, mas o último ônibus era até 9 horas, passou, agora a gente tem que ir na perna. Aqui, desculpa a pergunta, você mora onde? Bela Vista. Sabe onde é Bela Vista, irmão? Do lado do cemitério lá. Paz eterno. Aí eu falei, irmã, Gabriel, por favor, o cavaleiro. Gabriel abriu a porta, botou as duas irmãs dentro do carro. Eu falei, por que vocês vieram a pé? Porque ninguém deu carona pra gente. Ninguém deu carona, ninguém nem perguntou. Eu não quero essa igreja para mim. Se você tem essa visão, você está na igreja errada. Aqui é lugar de você ser abençoado. É lugar de eu abençoar. Hoje eu te abençoo, amanhã você me abençoa. Hoje eu estou de carro, amanhã pode ser que seja você de carro me abençoando. Se eu abençoar você e você não me abençoar, alguém vai abençoar meu filho. É nisso que eu creio. Eu vejo o sacrifício do Heraldo, rapaz. Heraldo vai botar 2 pessoas como? Se você já está, mas eu tenho mais um lugar aí à parte e bota os meninos na mala. O que é isso? E aí tem os playboy que saem sozinhos de carro, só ele e Deus, o Pai e o Filho e o Espírito Santo de playboy, liga o multimídia e vai embora. E tem o outro playboy, que é o playboy que guarda o carro aqui do lado e vem a pé. Vem fazer o que aqui, rapaz? Sem obras, é morta. Eu quero gente para produzir amor, para levar solidariedade, para levar carinho. As pessoas estão precisando ser amadas. Quem entra aqui na igreja está precisando ser acolhido. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Pastor, falando assim, amor, eu gostaria muito que, é porque eu não sei o que mas eu gostaria que alguém... Liga primeiro. Não. É porque a igreja não ouvir, a igreja não vai te ouvir. Não, mas é porque, vamos lá, a igreja, o senhor está falando de muito amor. Eu gostaria que a igreja desse bastante atenção ao jovem Tamires, que está passando por uma situação bem difícil. Muito bem lembrado. E eu quero a Tamires de volta aqui, só que eu não sei onde ela mora, eu estou angustiada. O pai dela está ali, ó. Eu quero que ela venha aqui novamente, eu estou angustiada, sentindo falta dela, eu não sei, eu tento falar ela pelo zap, ela não me responde, eu tento ligar,
Eu vou te levar até Tamires. Então me leve até Tamires, tá bom? Precisa que... Ah, é a outra Tamires, tá? Não, é Tem Tamires. duas. É Tamires. É Tamires. Então, mas eu tô Muito sabendo, bom. Tem tô duas sabendo. Tamires. Tem Tamires e Tamile, né? Mas eu não Tamires. sabe. Mas as duas precisam. Porque ela está passando por uma situação bem É adversa isso aí. e o amor da igreja nesse momento vai ajudar bastante. Aí, Tá? pronto. Sabe o que é isso, irmão? Olha só. Isso que a irmã teve aí. Detectar os irmãos que faltaram e você se preocupar com ele e ligar sem precisar do pastor. Você quer ver uma pessoa assim? Eu vou dar uma dica que vou usar como cobaia. Você quer ver uma pessoa que está sempre assim faltando nos cultos? A Mariana e o João Marcos. Vieram domingo, mas tinha 15 dias que não vinham. Vocês podem ligar para eles. Ô irmão, estou sentindo sua falta, cadê você? Quer que eu vá te buscar? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não conheço uma igreja que paga ônibus e nem Uber para ninguém. Essa paga. Quando a pessoa não tem condições, a gente paga. Eu vou te falar por quê. Porque mais vale o dia da pessoa aqui na igreja do que qualquer valor de um Uber, de um ônibus que a gente pagar. É isso que eu quero ver você. Missionária Heloína, eu tenho duas Tamires para você. Uma Tamires e uma Tamires. Duas. Para você cuidar. Eu vou pedir para você e minha esposa e falar com as duas. Então, irmão, não espera não. Faz. Sabe por quê, irmão? Uma igreja sem amor é uma igreja vazia, é uma igreja hipócrita. Aí sabe o que eu fiz? Eu sei que a mão direita tem que dar e a esquerda tem que esconder, mas eu vou revelar hoje, porque você precisa saber. Eu fiquei com tanto remorso vendo aquelas duas irmãzinhas na canela. Aí eu fui com ela no carro. Aí eu cutuquei Gabriel e falei assim: Gabriel, aonde tem uma lanchonete aqui? Aí aqui na avenida principal tem uma. Eu falei: deixa comigo. Aí eu fiz a volta, a irmã falou: pastor, não, minha casa é para cá. Eu falei: só um minuto, irmão, só um minuto. Gabriel, como é um servo bom, fiel e obediente, eu falei: Gabriel, segura elas duas aqui no carro que eu vou aqui rapidinho. Cheguei na lanchonete e paguei 3 cheeseburger para ela, um para Gabriel, um para ela, um para outra e uma Coca-Cola 1,5 litros. Aí eu falei para assim: Gabriel, dá cobertura a elas, lancha com elas e depois leva elas em casa a pé, que era perto da casa delas. Mas não deixa elas ir sozinhas não, mas dá cobertura a elas. Aí sabe o que a mulher falou para mim? Eu nunca vi ninguém fazer isso com ninguém. Eu falei: então veja, sem nó na toalha, sem água benta, sem terra do Sinai e sem água do Jordão. Coma esse cheeseburger que é seu e está pago, é 0,800. Eu falei: pastor, acho que eu vou vir a pé agora, porque toda vez que eu vim a pé ganhar um cheeseburger, eu quero vir a pé. Também não abusa, não tenta Deus. Irmãos, isso que a missionária Heloína falou é muito importante. Usa esse bendito WhatsApp para evangelizar, para convidar. Irmãos, vamos lá, irmão, senti sua falta, irmão, conta comigo, irmão, vamos embora. É por isso que eu creio que essas orações que vão vir aí, terças e quintas, mais o culto do ciclo de oração na sexta-feira agora, irmão, vem porque é bênção para a tua vida. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se aqui tivesse, e a Universal faz muito bem isso, a gente estava falando mal deles agora, vamos falar bem agora. Duas coisas que ele tem que nós não temos: eles abrem a igreja de manhã, de tarde, de noite, e eles botam fé nas pessoas. Nem que seja com a toalha enrolada, mas eles botam. Agora, sabe o que Deus faz? Sabe por que Deus honra os sincréticos? Porque os sincréticos fazem assim, eles fazem voto de tolo, voto de sacrifício, fogueira santa. Eles levam tudo que tem e botam no altar em troca de quê? De mamão. Aí Deus fala assim: você quer dinheiro? É igual o paralítico lá de Cafarnaum. Você quer perdão dos pecados ou quer andar? Ah, não, eu quero andar. As pernas é tudo para mim. Os pecados não é importante não. Aí Jesus: tá bom, então fica só com as pernas. Sabe, irmão, a gente aqui é conhecido em visitar. 3 coisas que você tem que me chamar na vida: expulsar demônio,
hospital e velório. Festa, não me chame. Agora, expulsar demônio, velório, pode me chamar, meu irmão, quer comigo. Regina foi viajar esses dias, ia viajar, o marido dela deu um cano nela. Lembra disso? O que eu falei do meu carro para você, Regina? Eu falei, Regina, vai no meu. Deixa o seu aqui, vai no meu. Não é com o Heraldo que eu faço isso, com o Alberto. É com todo mundo, Alberto. Não é só com você. Você pode se sentir um privilegiado. Eu gosto muito de você, mas é uma coisa minha. Vou dar outro exemplo. Eu vejo a Michelle indo embora com esse carrinho, com esse bebê, sem ninguém levar. Minha mulher é a primeira. Já pega o carro, pá. Silvio, às vezes você sai do seu carro, tá você, a sogra e a noiva. Daqui a pouco, peraí, cabe dois? Ó, dois indo para Bela Vista. Quem quer ir para Bela Vista? Quem está indo para Praia do Morro? Heraldo, leva um. Os outros, o pastor leva. Você quem leva? É isso que é a igreja. Eu chamo isso de igreja. Hoje a gente vai terminar sem louvor, mas a gente vai terminar orando a Deus, pedindo para ser melhor. A gente precisa ser melhor. E ser melhor está nas coisas muito pequenas, simples, fúteis dessa vida. Fale com o seu Deus. Pai, nos ajuda a ser melhor. Nos ajuda a ajudar. Nos ajuda a fazer como esse homem que fez com essa criança, deu um bilhetinho dizendo para ela que só se deve adorar ao Deus Criador, não aos deuses criados por mão de homens. Senhor, não me deixa mais ver a cena daquelas duas mulheres caminhando numa distância tão longínqua daqui para Bela Vista, como eu vejo o Gabriel. Por que eu levo o Gabriel, Senhor? Porque eu sei a distância que o teu filho percorre. Teu filho esses dias relatou que o patrão dele queria, meu pai, botar hora extra na hora dos cultos, e ele falou: na hora do culto eu não abro mão, eu abro mão qualquer hora do dia, da semana, mas na hora do culto é sagrado, eu prefiro ficar desempregado. É nessa igreja que eu acredito. A igreja que cada um divide o seu pouquinho com o outro. A igreja que um